No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Sérgio Moro pede demissão do Ministério da Justiça e Segurança Pública, acusando Bolsonaro de intervenção na Polícia Federal e detona a maior crise da atual gestão. Presidente responde com pronunciamento repleto de mágoas e declarações confusas, ampliando as dúvidas sobre sua atuação no episódio. Em meio à crise na aviação, Boeing desiste da compra da Embraer e alega descumprimento de obrigações para rescindir acordo. Essas e outras notícias na edição desta segunda-feira, 27 de abril do ano de 2020, do programa Faixa Livre. Comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. O rei está nu. Todas as suspeitas que já levantávamos desde a campanha eleitoral, quando o então candidato Jair Bolsonaro se apresentava como alternativa para a velha política, demonstraram-se reais com os fatos que se sucederam na última sexta-feira. A crise que se abre após as gravíssimas denúncias do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, fere de morte o governo e faz com que a permanência de Bolsonaro no Palácio do Planalto dependa de um amplo e improvável acordo com parlamentares para evitar a abertura de um processo de impeachment. O baixo clero, ao qual o presidente tenta se aliar no Congresso, talvez não tenha força suficiente para este tipo de movimentação. Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, presidentes das casas legislativas, assumiram um silêncio obsequioso e ensurdecedor, aguardando os desdobramentos do caso após as declarações de Moro, que já apresentou provas das acusações. Além disso, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu a abertura de um inquérito ao Supremo Tribunal Federal para averiguar as falas do ex-ministro, investigação essa que ficará a cargo de Celso de Mello. Bolsonaro cometeu os crimes de falsidade ideológica ao colocar no Diário Oficial a assinatura do ex-ministro sem sua anuência na exoneração do diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, tanto que ainda tentou voltar atrás e republicou a demissão sem o nome de Moro, além de crime de responsabilidade por tentar interferir na independência da Polícia Federal ao pedir acesso a documentos sigilosos, como ele próprio confessou, e trocar o chefe da corporação com interesses políticos e pessoais, visando frear investigações contra seus filhos e empresários que financiaram sua campanha. O favorito a ser nomeado para a vaga de Valeixo é o delegado Alexandre Ramagem, atual diretor da Agência Brasileira de Informação, a ABIN, e ex-chefe de segurança de Bolsonaro na campanha eleitoral, além de amigo dos filhos do presidente. A oposição já prepara uma ação na Justiça para impedir que ele assuma o cargo, alegando evidente conflito de interesses. Da carta branca ao bilhete azul. Quando nomeou Sérgio Moro para um cargo em sua gestão com total liberdade de ação, Bolsonaro sabia que havia ativado uma bomba relógio, visto que o ex-juiz contava com simpatia de boa parte da classe média que apoia a Operação Lava Jato. A saída do dito arauto da legalidade, que mais uma vez expôs sua verdadeira face ao evidenciar uma série de crimes que cometeu quando não denunciou a tentativa de interferência do presidente na Polícia Federal e o acesso dele a documentos sigilosos de investigações deste, que é um órgão de Estado, detonou a maior crise de seu governo. Após as saídas em um pouco mais de uma semana dos dois ministros mais populares de sua administração, Luiz Henrique Mandetta e Sérgio Moro, Bolsonaro, que já contava com uma parcela diminuta dos antipetistas em sua base de apoio, perde agora a fatia dos admiradores da Operação Lava Jato, simbolizada pelo ex-juiz.
O movimento do ex-capitão do Exército, que provocou o pedido de demissão de Moro, já é avaliado como o mais desastroso de um presidente na história. Resta agora aguardar qual será a reação de uma peça-chave no tabuleiro da República, o vice-presidente general Hamilton Mourão, a alternativa legal e igualmente desastrosa para assumir o governo. Caso a tal da mosca azul do poder atinja o militar, as negociações com a cúpula do Legislativo e do Judiciário não tardarão a acontecer e o afastamento de Bolsonaro passará a ser uma questão de tempo. A grande questão que se coloca é que o país não pode aguardar mais um minuto sequer com este irresponsável e criminoso como chefe da República. Mais do que nunca, o fora Bolsonaro passa a ser pauta obrigatória para quem tem o mínimo de compromisso com o Brasil. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica, e ao mesmo tempo preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o juiz da Associação Juízes para a Democracia, João Batista Damasceno. João Batista Damasceno, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. É um prazer muito grande, mais uma vez, estarmos aqui conversando sobre essas questões contemporâneas do Brasil. Obrigado por mais uma vez participar conosco aqui do programa, Damasceno. Damasceno, quando parece que a crise no país atingiu seu ápice, vem o Jair Bolsonaro provar que ele sempre é capaz de piorar o cenário. Esse episódio da exoneração do diretor-chefe da Polícia Federal, Maurício Valeixo, que culminou com o pedido de demissão do Sérgio Moro do Ministério da Justiça e Segurança Pública, acabou evidenciando um dos maiores escândalos da gestão de Jair Bolsonaro. Além de apontar uma série de crimes cometidos pelo presidente da República, especialmente após as declarações do ex-ministro na última sexta-feira, deixou clara a relação íntima do presidente com o que há de pior na política e o perigo de se manter um miliciano na presidência. Eu queria ouvir de você sua avaliação para esse grave episódio que atinge o centro do poder do país. Efetivamente, nós estamos vivendo uma crise sem precedente na história da República. Mas desde muito cedo, o hoje presidente Jair Bolsonaro deu sinais de que não tem concepção do que sejam instituições do Estado ou do que sejam instituições republicanas. Compromisso com a democracia ele nunca teve, sempre explicitou isso. Quando o então deputado, vereador, depois deputado, se colocava à margem do encontro com os seus pares, fazia uma carreira solo e aos poucos foi agregando a família
na atividade política, primeiro a sua então esposa, depois cada um dos filhos, o mais novo, inclusive, substituição à mãe de quem o presidente tinha se separado, né, depois de um episódio rumoroso na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. Ele foi demonstrando a sua incapacidade de compreender o que sejam instituições públicas. Mas nós não percebemos isso. Nós negligenciamos esta característica de um deputado do baixo clero. Esta concepção de que ele não tem a ideia do que sejam instituições republicanas, do que sejam instituições do Estado, né, do que seja o aparato do Estado, ficou evidenciada quando, na posse, o filho o 03, se aboletou na traseira do Rolls Royce e, num ato de posse do presidente da República, tratou aquilo como uma criança trata o ambiente doméstico, uma criança birrenta trata conversa de adulto no âmbito doméstico. E aquilo foi feito publicamente, explicitando a relação que o presidente e seus filhos têm com as instituições. Esta nomeação, essa exoneração, né, do delegado Maurício Valeixo, ela se torna preocupante porque está claro que o presidente pretende interferir no funcionamento da Polícia Federal em momento no qual, sob a coordenação, sob a direção do Supremo Tribunal Federal, os filhos do presidente estão sendo investigados. Ou há pessoas, o círculo do presidente investigadas em razão das fake news. Então, essa tentativa de intervir na instituição para fazer valer interesses pessoais é uma forma complexa de violar as instituições, o funcionamento das organizações do Estado e colocar o Estado a serviço pessoal. É um momento grave, demonstra o descompromisso do presidente com as instituições e, efetivamente, as instituições precisam reagir e dar uma resposta à altura, porque, efetivamente, o presidente já transpôs todos os limites que poderiam transpor num Estado democrático, num Estado de Direito. Entre os crimes cometidos pelo presidente da República neste episódio, Damasceno, estão o de falsidade ideológica, por colocar no Diário Oficial a assinatura do ex-ministro sem a sua anuência na exoneração do Maurício Valeixo. Depois ele ainda tentou voltar atrás e republicou a demissão do ex-diretor da PF sem o nome de Moro. Além do crime de responsabilidade por tentar interferir na independência da Polícia Federal ao pedir acesso a documentos sigilosos, como ele próprio confessou, e trocar o chefe da corporação com interesses políticos e pessoais, visando frear investigações contra seus filhos e empresários que financiaram sua campanha. O Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, já pediu ao Supremo Tribunal Federal uma investigação a respeito das denúncias feitas pelo Sérgio Moro. Partidos de oposição, como o PSOL, também pediram à Suprema Corte o afastamento imediato do presidente do cargo, bem como pressionam o Rodrigo Maia pela abertura de um processo de impeachment. Você acha que o Bolsonaro consegue sustentar seu mandato em meio a esse furacão, Damasceno? O presidente terá muita dificuldade em se manter no cargo a partir das suas práticas, a partir, né, do que está evidenciado reiteradamente ao longo deste período do seu mandato. Essas questões estavam explícitas. O presidente vem praticando crimes de responsabilidade desde a sua posse, e o primeiro deles, depois da posse, foi aquela animosidade com a Venezuela. Isso está tipificado na Lei 1079 de 1950. Mas outros crimes foram praticados pelo presidente da República. Recentemente, no dia 19, o presidente praticou, né, mais um desses crimes, né, está lá definido no artigo 7º, número 78 da Lei 1079, que é incitar militares à desobediência, né, e provocar animosidade entre as classes armadas contra as instituições civis. O presidente reitera agora
né, crimes de responsabilidade, definidos no artigo 9º, números 4 e 7 da Lei 1079, ao fazer requisição de forma contrária às disposições expressas da Constituição e proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. O presidente, do início desta pandemia que nos assola, ele já vinha desrespeitando recomendações das autoridades sanitárias e praticando crimes contra a saúde pública, expondo as pessoas a risco de contágio, de infecção, no momento em que contamos com milhares de brasileiros mortos e infectados. Isto igualmente viola o dever que tem o presidente da República de zelar pela dignidade, pela honra e pelo decoro do cargo. Então há uma lista de crimes já praticados, evidenciados, explicitados e que são tão notórios que independem de prova. E o presidente terá muita dificuldade em se livrar dessas imputações, se forem levadas a cabo, porque elas estão muito explícitas e bastará que as instituições funcionem para fazer valer esses dispositivos legais. Do mesmo modo, a crise econômica ela vai impedir o projeto financista do ministro Paulo Guedes em favor do sistema financeiro, em favor dos bancos, levará necessariamente à necessidade de algum gasto social, ao desbloqueio de valores reservados para o sistema financeiro. E da mesma forma o presidente já começa a negociar com o Congresso Nacional, já nomeia para o Banco do Nordeste o condenado Valdemar da Costa Neto, já estabelece comunicações com Roberto Jefferson e aventa-se até recriar o Ministério do Trabalho para colocar o também condenado, ex-presidiário Roberto Jefferson neste ministério. Então ele começa a ceder ao centrão, né? E obviamente ele terá que abandonar a sua base e terá que ainda se mostrar mais ainda para a sociedade brasileira, né? Tornando insustentável, né, a sua posição na presidência da República. À medida que as denúncias se sucedem, Damasceno, novos fatos vão aparecendo para se encaixar nesse quebra-cabeça. O site The Intercept Brasil divulgou no último sábado que teve acesso ao inquérito que investiga as rachadinhas no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Os dados e documentos sigilosos levantados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro mostram que o filho do presidente financiou e lucrou com a construção ilegal de prédios erguidos pela milícia utilizando dinheiro público. Os repasses a Flávio seriam feitos pelo ex-capitão do BOPE, Adriano da Nóbrega, morto em condições suspeitíssimas pela Polícia da Bahia no início do ano. Outro intermediador seria o Fabrício Queiroz, aquele ex-assessor desaparecido dos Bolsonaro. Essa seria a tal da pica do tamanho de um cometa, a qual o Fabrício Queiroz teria se referido no ano passado. Parece que dá para entender o temor da família Bolsonaro em relação a essas investigações, né? Você aborda com muita propriedade essa questão, né, que está sendo noticiada no The Intercept, com uma matéria muito bem feita do jornalista Sérgio Ramalho, e é realmente preocupante o que evidencia esta reportagem, esta matéria. O que temos aí também é uma demonstração de como as instituições funcionam mal. Este inquérito já se arrasta há muito tempo, né, com sucessivas faltas, né, do Queiroz, né, para depoimentos junto ao Ministério Público. E não houve condução coercitiva. Com reiteradas medidas judiciais do senador Flávio Bolsonaro para, né, deslocar competência e visando a paralisar, né, o processamento, o andamento deste inquérito. Então, isto aí é a ponta de um iceberg que, né, ainda não emergiu, né, e que precisa emergir. Né? As instituições precisam mostrar que funcionam numa hora dessas. Este caso poderá demonstrar algo muito grave na criminalidade da nossa cidade.
porque vai demonstrar que o patrimonialismo, né, essa característica da formação social brasileira, essa confusão entre o público e o privado, hoje ela se desdobrou para uma confusão entre a atuação de agentes públicos e quadrilhas. Então, nós precisamos, neste momento, interceptar, né, este conluio para fazer voltar as instituições ao seu modelo de funcionamento. Ainda que num momento ou no outro possa se encontrar um desvio, uma falta que precisa ser corrigida, o que nós não podemos permitir é que as instituições se resvalem, né, para este conluio institucionalizado. E esta prática, né, da rachadinha, que a rachadinha aí é o de menos, é apenas um batedor de carteira, né, dos funcionários, né, batendo a carteira dos funcionários, tirando parcela dos salários dos funcionários. Mas é o que se faz com isso, né, a forma de arrecadação, o investimento, onde se aplica isso para obter ganhos de capital, né, com este capital originário, né, decorrente de uma apropriação indevida. Então, essas questões precisam efetivamente ser esclarecidas, precisam ser investigadas, né, e esse tipo de prática precisa ser interceptado, precisa ser interrompido. Efetivamente, a família Bolsonaro há de ter muita preocupação, né, com o que há de ser explicitado nessas investigações, porque o que se afigura no horizonte não é algo, né, bonito de se ver e de se registrar, não. Agora, em seu pronunciamento trágico na sexta-feira, o Bolsonaro disse, entre outras coisas, que o Sérgio Moro colocou a saída de Maurício Valeixo da Polícia Federal como moeda de troca para sua nomeação ao Supremo Tribunal Federal em novembro. O ex-ministro foi às redes sociais logo depois para negar e mostrou ao Jornal Nacional da TV Globo uma troca de mensagens com a deputada bolsonarista Carla Zambelli, onde ela confirmaria a sua versão. Com o histórico de ambos, Damasceno, dá para acreditar em um deles? Olha, essa questão das trocas, deste troca-troca aí entre o ex-juiz Sérgio Moro e o presidente Jair Bolsonaro, ela está explicitada desde o começo. Desde o começo, né, foi dito que o general Heleno, que estabeleceu contato com o então juiz Sérgio Moro antes das eleições, havia prometido, né, o cargo, a nomeação para o Supremo Tribunal Federal. O ex-ministro Sérgio Moro revelou na sua fala, explicitou na sua fala, que o único pedido que ele tinha feito é que, se alguma coisa acontecesse com ele, sua família recebesse uma pensão, porque ele contribuiu 23 anos para a Previdência e a família ficaria desamparada. A Constituição e as leis não amparam, né, um pedido de pensionamento para quem tem 23 anos de contribuição e que já está fora do exercício da função. Então não poderia ser uma concessão de uma pensão, né, como magistrado, não existe pensão como ministro, o regime geral da Previdência Social não garante nenhum pensionamento, né, à senhora Moro. Então eu fico imaginando qual seria a forma com que o presidente custearia a subsistência da viúva Moro, né? Talvez uma rachadinha, né? Talvez algum modelo, né, de mensalinho, porque é a única forma possível, né, de custear, né, um pensionamento, né, caso acontecesse alguma coisa, né, com o ministro Sérgio Moro. Então, esse próprio pedido, ele já é estranho, ele já demonstrava, né, uma solicitação, né, indevida, um recebimento de vantagem indevida em razão do cargo. Então nós não estamos lidando aí, né, com pessoas que mereçam qualquer credibilidade. O fato de alguém abandonar um grupo delituoso não o torna
inocente, não. Ao contrário, é um desertor do bando. É apenas isso. Quando um bando se divide, é apenas a formação de dois bandos. Né? Não significa que aquele que saiu, né, foi redimido, né, por ter brigado com parte daqueles que compunham um todo originário. Eu, nessa situação aí, o que eu tenho buscado analisar é quem praticou que tipo de ilícito, porque ilícitos estão sendo demonstrados, né, de ambos os lados. Em outro trecho de sua manifestação na sexta-feira, o Bolsonaro disse que a Polícia Federal se preocupou mais em solucionar o assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Gomes em 2018 do que com a investigação da facada que recebeu durante a campanha eleitoral em setembro do mesmo ano. Ele insiste na tese de que alguém encomendou seu assassinato, quando as apurações mostram que Adélio Bispo agiu sozinho naquele trágico episódio. É mais uma tentativa do presidente em descredenciar o trabalho da Polícia Federal sob o comando de Valeixo, Damasceno? Eu creio que não. Eu creio que o presidente trouxe o atentado, a execução, a vereadora Marielle Franco, como um recado. Esta execução da vereadora Marielle Franco está até hoje mal explicada. Assim como esta facada no presidente está muito mal explicada. Eu não vou colocar em dúvida de que ele tenha sofrido algum ferimento, mas a pessoa foi presa. A pessoa descobriu-se que era um inimputável, que era um doente mental. Agora, causou muita estranheza, né, que quem cometeu um atentado daquele a uma pessoa violenta, cercada por gente violenta, não tenha levado um tapa, não tenha sido linchado no meio daquela multidão. Quando nós vemos aí, né, os bolsomínios, né, no seu dia a dia, atacando pessoas pela mera cor da roupa, quando vimos, né, atentados à caravana que foi feita pelo presidente Lula com tiros no seu ônibus. Então, causou muita estranheza a reação daqueles que cercavam o candidato naquelas circunstâncias. Este atentado à vereadora Marielle Franco me faz lembrar aquelas ocorrências durante o período, no final da ditadura empresarial militar, por aqueles grupos que queriam plantar o caos para impedir a abertura política. E aí nós tivemos bombas, né, na OAB, na ABI, na Câmara de Vereadores, e a última que explodiu no colo dos terroristas oficiais dentro de um Puma no Rio Centro, né, em 31 de março de 1981. Então eu acho que temos aí muita coisa a ser explicada. O presidente da República, publicamente, se reportando ao general Vilas Boas, disse que o que eles conversaram seria levado para o túmulo com eles, que jamais seria revelado. Né? Isso é coisa que um presidente numa república talvez tivesse que ser chamado a dizer que conversa foi esta que teve e o que aconteceu, né? Que os dois conversaram e terão que levar isso para o túmulo. Eu acho que essa execução da vereadora Marielle está mal explicada. Ela precisa, a sociedade brasileira precisa conhecer, e talvez nunca conheça, como nós não conhecemos, acabamos por não conhecer o que efetivamente significaram aquelas bombas nessas instituições que eu já falei, mais nas bancas de jornal, mas me parece que alguém queria plantar o caos para poder depois vender a ordem. Mas, lamentavelmente, até mesmo forças políticas à esquerda preferem, nas suas disputas domésticas, imputar a setores, a grupos locais, né, a milicianos locais, a vereadores locais, né, como já se tentou, né, a fim, né, de participar desta disputa paroquiana, quando talvez a questão seja muito maior, tenha tido uma elaboração, né, em outro grau, em outra esfera da política. Então eu acho que esta referência do presidente Jair Bolsonaro, né, talvez seja para lembrar ao ministro Sérgio Moro de que ele sabe mais, né, do que falou e que talvez não devesse sair jogando pedra para trás.
A verdade, Damasceno, é que há mais uma vez uma supervalorização por parte da mídia dominante desse Sérgio Moro, um sujeito que traiu o país quando cometeu uma série de crimes enquanto juiz federal naquele processo que culminou com a saída da presidenta Dilma, dentre eles aquele grampo ilegal e posterior divulgação dos diálogos entre ela e o ex-presidente Lula, e repete a dose dessa vez, quando prevaricou ao não denunciar imediatamente a tentativa de Bolsonaro em interferir nas investigações da Polícia Federal, buscando acesso a dados sigilosos. Ele foi cúmplice de Bolsonaro neste crime, Damasceno. Você acredita que ele sai desse episódio fortalecido e com favoritismo a uma provável candidatura à presidência em 2022? Ao longo da sua carreira, o ex-juiz Sérgio Moro praticou vários crimes, notadamente naquele período ali da Operação Lava Jato. O fato de haver divulgado uma conversa do ex-presidente Lula com a então presidenta da República, Dilma Rousseff, evidenciou o crime de violação de sigilo profissional. Além do mais, aquela conversação fora interceptada quando não mais estava autorizada judicialmente. Ainda que autorizada judicialmente, ele não poderia divulgar. É preciso lembrar que o delegado Protógenes foi condenado por violação e perdeu o cargo de delegado pelo mesmo procedimento, por violar sigilo profissional. Mas com o juiz Sérgio Moro não houve essa imputação. A condução coercitiva que ele fez do presidente, do ex-presidente Lula, sem prévia intimação e sem desatendimento à ordem para comparecimento, estava caracterizado, não precisava dessa nova lei de abuso de autoridade, não. Na velha ordem jurídica já estava tipificado como abuso de autoridade. Mas, a jornalista da Globo, Cristiana Lobo, ela justificou dizendo que aquela era a 148ª condução coercitiva, sem prévia notificação e sem desatendimento injustificado, e que, portanto, por ser a 148, não havia ilegalidade alguma, como se a reiteração da ilegalidade tornasse lícita uma conduta. Mas os crimes praticados pelo juiz Sérgio Moro não estão prescritos, e ele perdeu o foro privilegiado. É bom lembrar isso. Agora, como ministro, ele igualmente praticou crimes. Eu creio que essa própria solicitação de vantagem indevida em razão do cargo já caracteriza crime tipificado do Código Penal. Além deste, claro, ao tomar ciência de crimes praticados pelo presidente da República, dos crimes de responsabilidade praticados pelo presidente da República, e não ter tomado as devidas medidas de ofício, que não dependeria de provocação de ninguém para fazê-lo, porque como ministro da Justiça ele deveria proceder de ofício. Efetivamente, ele prevaricou. Mas há um setor da mídia, aliado aos interesses dos Estados Unidos, que pretende transformar o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro em seu candidato a presidente nas eleições de 2022. Nós podemos dizer que ele é quase que o candidato dos Estados Unidos. E aí eu lembro aqui do homem que foi o representante da Time Life, do Grupo Time, nas organizações Globo, na TV Globo, quando ele entrou no ar em março de 1965, e que agora, já depois do ano 2000, escreveu um livro, Meu Capítulo, na TV Globo, o Joey Wallace, que retrata, que fala de como o capital dos Estados Unidos investiu em empresas de comunicação na América Latina, e parte desse capital é um capital da máfia, sobretudo depois que a máfia teve que retirar os seus investimentos de Cuba após a Revolução de 1959. Agora, com o conhecido envolvimento de Bolsonaro com milicianos aqui no Rio de Janeiro e todas essas denúncias feitas pelo ex-ministro, você acha que a vida do Sérgio Moro possa estar em risco? Aliás, uma das coisas que o Moro admitiu em seu pronunciamento na sexta-feira foi que, como condição para assumir o ministério, ele pediu ao presidente uma pensão para a família caso algo acontecesse a ele. Você vê risco de uma queima de arquivo agora, Damasceno? Eu não sei explicar as razões que levam autoridades brasileiras a gostarem tanto do papel de vítima. Não consigo uma explicação na ciência política.
talvez, e isto é uma conjetura que faço desse presente momento, sem grande reflexão, sem qualquer reflexão prévia, talvez esteja na nossa formação cristã, mesmo para aqueles que não sejam cristãos, mesmo para aqueles que não sejam católicos, e da piedade, do sofrimento, do martírio, né? Então, não raro, homens públicos se dizem vítimas, se dizem perseguidos, dizem temer atentados, temer ser vitimados, né, e etc. Época de eleição, nós temos os falsos atentados, tem os atentados reais também, né? Tem as execuções reais, tem os atentados reais, mas tem os falsos atentados a fim de gerar uma piedade pública. Então, isso povoa de alguma forma o imaginário, né, de muitos dos nossos ocupantes de funções públicas. Mas eu não vejo qualquer risco ao ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro. Não há nenhuma força no Brasil que atue desta maneira, né? As milícias, né, elas são violentas porque elas querem ganhar dinheiro, né, como esse pessoal que vende essas mercadorias que a lei proíbe que sejam produzidas, comercializadas e consumidas, né? O negócio desse pessoal é ganhar dinheiro, né? Nós não temos no Brasil a prática do terrorismo, né, como modo de admoestar o adversário ou o grupo que o apoia. Então eu não vejo nenhum atentado, nenhuma possibilidade de atentado, nenhum risco, né, ao ministro, não. Muito pelo contrário. O que eu vejo é este imaginário, né, das pessoas que querem comiseração pública, que querem se vitimizar, né, para poder angariar a simpatia, né, mas que é contraproducente, porque quem vota num líder, que procura um líder, né, quer alguém com características de liderança, né, e não alguém, né, a quem tenha que socorrer. Ao contrário, as pessoas querem alguém, né, um líder que ajude a construir, né, um futuro melhor, né, e não aquele que, né, esteja sofrendo e com quem se deve ter apenas piedade. Para encerrar, Damasceno, como é que você avalia essa provável nomeação do delegado Alexandre Ramage para a direção-geral da Polícia Federal no lugar do Maurício Valeixo? É preocupante a designação do delegado Alexandre Ramage em substituição ao delegado Maurício Valeixo. Isso porque o diretor-geral da Polícia Federal e a Polícia Federal, neste momento, ela investiga esse esquema de fake news, né, neste inquérito que está em andamento no Supremo Tribunal Federal. E o delegado Alexandre Ramage tem íntima relação com um, né, dos suspeitos, que é o vereador carioca Carlos Bolsonaro. E, né, a mídia tem estampado aí que os dois são amigos, que passaram juntos o Réveillon, e isto pode implicar em violação do princípio da impessoalidade que está esculpido na Constituição. Eu espero, né, que haja alguma iniciativa e que o judiciário, né, se for necessário, se precisar chegar a tanto, impeça essa posse, impeça essa designação, porque o que teremos será colocar a raposa para tomar conta do galinheiro, né? É preocupante. Depois de tudo que foi evidenciado pelo ex-ministro Sérgio Moro, né, dessa tentativa de interferência na Polícia Federal, muito especificamente, né, na direção-geral, sob a direção do delegado Maurício Valeixo. Eu creio que se efetivamente se concretizar esta nomeação e esta posse, o que teremos será a subordinação da Polícia Federal às pretensões pessoais, aos interesses privados do presidente da República e de sua família. João Batista Damasceno, muito obrigado por conversar conosco mais uma vez aqui no programa sobre um tema importantíssimo para o país. Eu desejo a você uma boa semana e um forte abraço. Anderson, foi um prazer muito grande essa nossa interlocução. Uma boa semana também para você, para toda a equipe do Faixa Livre e para os ouvintes. Um bom dia e um abraço. Conversamos aqui com o João Batista Damasceno. Ele é juiz da Associação Juízes para a Democracia. E agora eu cumprimento o professor de Economia dos cursos de Gestão da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp, Marcos José Barbieri Ferreira. Marcos José, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a você e a todos os ouvintes do Faixa Livre. Obrigado, Barbieri, por conversar conosco aqui no programa.
Barbieri, em meio a tanta tragédia provocada pelo novo coronavírus e por essa crise institucional sem tamanho que afeta o centro do poder no país, ao menos tivemos uma boa notícia para servir como alento. No último sábado, a Boeing anunciou a rescisão do acordo que daria à empresa estadunidense o controle sobre a divisão de aviação comercial da Embraer, trocando em miúdos, a venda do setor mais lucrativo da companhia brasileira, o que surpreendeu muita gente, já que a Boeing já havia construído unidades da empresa em São Paulo e havia obras em alguns hangares da Embraer também acontecendo. A empresa de aviação dos Estados Unidos alega que exerceu seu direito de rescindir unilateralmente o contrato pelo fato de a Embraer não ter atendido às condições necessárias, fato que é negado pela diretoria da Companhia Nacional, que acusa a Boeing de fabricar falsas alegações como pretexto para tentar evitar seu compromisso de fechar a transação. O negócio, que foi firmado em 2018, estava avaliado em 5,26 bilhões de dólares. Eu gostaria que você comentasse aqui para os nossos ouvintes, Barbieri, as implicações do cancelamento desse negócio e os reais motivos para que os estadunidenses tenham desistido dele. Essa é a pergunta-chave, pois caso essa operação fosse concretizada, a principal unidade de negócios da Embraer, que é a aviação comercial, que representa mais de 50% das receitas da empresa, quase 90% do lucro, seria transferida para a Boeing. Nesse sentido, a Boeing ia assumir essa unidade de negócio, que é a aviação comercial, a linha de aviões comerciais da Embraer, que é a líder mundial nesse segmento, e todas as principais unidades produtivas da Embraer. A principal unidade produtiva que fica no mesmo site, isto é, ao lado do CTA em São José dos Campos, as novas unidades produtivas que foram estabelecidas em Portugal, em Évora, a unidade produtiva de trem de pouso, digamos, o filé mignon, o que há de melhor no sentido financeiro, de geração de lucros, tecnológico, seria transferido para a Boeing. Então, o que o cancelamento dessa operação significa? Significa a sobrevivência da Embraer. Esse é o primeiro ponto, significa a sobrevivência da Embraer. Poxa, agora qual a questão? Poxa, mas se essa operação seria tão boa para a Boeing, então por que a Boeing desistiu da operação? Sim, realmente essa operação, ela sempre foi ótima, extremamente vantajosa para a Boeing. Mas então por que ela desistiu da operação se era tão vantajoso? Ela desistiu por problemas relacionados às próprias operações da Boeing em âmbito mundial. A Boeing era uma empresa que, ao longo do ano de 2019, ela passou a enfrentar sérios problemas decorrentes de ineficiências na área técnica. O principal avião deles, o principal produto deles, que é o jato 737, a versão moderna 737 MAX, ela teve problemas técnicos sérios, com acidentes graves que ocorreram. E por conta disso, por problemas de certificação, problemas técnicos relacionados à aeronave, os aviões que estavam em operação precisaram suspender as operações e, consequência disso, a Boeing teve que suspender a sua produção, também parar a produção dessa aeronave, e muitos dos contratos contratos futuros relacionados à compra dessa aeronave foram cancelados. Então, o principal negócio da Boeing passou a ter um problema sério. Também apresentaram alguns problemas técnicos em outras áreas, começaram a vir à tona, em grande parte decorrente de um processo de financiarização que a Boeing enfrentou ao longo dos últimos anos. Então, esses resultados de financiarização, de uma visão financeira de curto prazo, começaram a representar problemas sérios na área técnica da empresa. Tanto que houve a substituição do presidente da empresa. E para solucionar esses problemas, a Boeing precisaria do quê? De um suporte público, isto é, de recursos públicos, dinheiro público. Nesse contexto já de uma situação financeira e até mesmo técnica bastante complicada, se sobreveio agora a crise do coronavírus, que se abateu pesadamente sobre o setor aeronáutico, tanto as companhias aéreas como as fabricantes de aeronaves. Então, ela que já estava numa situação, digamos, financeira ruim, agora se agravou muito mais, tanto que foram anunciados há poucas semanas que a Boeing estava recorrendo ao governo dos Estados Unidos a necessidade de recursos na faixa de
60 bilhões de dólares. O que significa isso? Um volume de recursos, mesmo para um país como os Estados Unidos e para uma empresa grande como a Boeing, um volume de recursos extremamente elevado, né? Então, nesse contexto, a Boeing não tem como continuar a operação de aquisição da Embraer. Inviabilizou. Por melhor que fosse para a Boeing adquirir a Embraer, ela está numa condição que não tem condições de realizar essa aquisição. Agora, Barbieri, você pode nos explicar qual é a importância da Embraer para um país que passa por um processo acelerado de desindustrialização nos últimos anos, como o Brasil? A Embraer é muito importante para o Brasil. Quando nós falamos em Embraer, nós estamos imaginando uma fabricante de aeronaves, a única grande fabricante de aeronaves do Brasil e uma das maiores fabricantes de aeronaves do mundo. No segmento comercial, ela ocupa a terceira posição, apenas atrás da Airbus e da Boeing, e é a líder no segmento de mercado de 70 a 150 assento dos jatos que operam nessa categoria. Além dessa liderança no segmento da área comercial, a Embraer tem uma atuação crescente no segmento de jatos executivos e na área de defesa. Quando nós pensamos na área de defesa, nós pensamos em aviões de treinamento avançado, lançou o ano passado o cargueiro militar KC-390 e vem participando de um projeto em conjunto com os suecos no desenvolvimento e agora produção de um avião de caça de alta tecnologia. Mas no segmento militar, ela não fica restrita apenas à produção de aeronaves militares. Ela também atua em outros segmentos da área de defesa. Toda a área que nós chamamos de sistemas integrados, sistemas de comando e controle, por exemplo, sistemas de controle e defesa do tráfego aéreo. Ela é uma subsidiária dela que é responsável pelo desenvolvimento e modernização desses sistemas de vigilância de fronteira. Ela atua na fabricação de radares, tem entrado agora recentemente, começando a atuar no segmento de satélites e, também esquecendo recentemente, foi a Vitoriosa, junto com um consórcio de empresas da Alemanha, para fornecer as novas fragatas para a Marinha do Brasil. Então, quando eu olho todos esses aspectos, o primeiro ponto que nós podemos verificar é que ela é a única grande fabricante de aeronaves do Brasil, que tem uma inserção internacional muito importante, isto é, ela é uma empresa que exporta grande parte da produção, e essa exportação significa a geração de divisas, é uma das maiores empresas exportadoras do Brasil. Do ponto de vista militar, ela é uma empresa estratégica, é a principal empresa de defesa do Brasil. É a principal empresa, atuando em praticamente todos os setores chaves da área de defesa do Brasil. Então ela tem uma importância muito grande, é a principal empresa brasileira da área de defesa. E a única empresa brasileira da área de defesa que está entre as 100 maiores do mundo. Mas podemos falar que além de todas essas importâncias, no sentido da aeronáutica, da geração de divisas e da área estratégica, nós temos uma importância que ela extrapola além disso. Ela é a única grande empresa brasileira no setor de alta tecnologia. Se nós olharmos todos os segmentos de alta tecnologia, fármacos, tecnologia da informação, e biotecnologia e outros setores que envolvem tecnologias avançadas, é o único setor no qual o Brasil é altamente superavitário, é o setor aeroespacial, por conta da Embraer. Então é a nossa única grande empresa de alta tecnologia. O que decorre disso? Num processo que nós estamos vivendo, de uma revolução industrial, o que nós chamamos aí de a indústria 4.0, onde nós estamos verificando um amplo conjunto de novas tecnologias que estão surgindo, inteligência artificial, internet das coisas, novos materiais, etc. A Embraer ela tem uma competência importante para o quê? Para poder realizar a integração, poder trabalhar com essas tecnologias. Ela é uma empresa que ela tem uma competência muito grande para poder o quê? Trabalhar com essas novas tecnologias e, a partir disso, gerar novos produtos e novas tecnologias. Então, ela tem uma importância chave
dentro da economia brasileira, uma importância chave no setor de defesa e uma importância chave no setor tecnológico. Então é uma empresa de uma grande importância para o Brasil. Barbieri, como o mercado deve reagir a essa notícia? A Bolsa de Valores vem derretendo nas últimas semanas por conta da crise provocada pela Covid-19, aliada às perdas no setor do petróleo no mundo inteiro, principalmente pela briga entre a OPEP e a Rússia. A partir dessa notícia de frustração do negócio, você vê algum tipo de risco para a Embraer? A indústria aeroespacial, o segmento que a Embraer está inserida, é um mercado altamente competitivo. É um oligopólio formado por poucas e grandes empresas, mas com uma concorrência muito acirrada entre elas. De maneira geral, quando nós falamos da concorrência, nós estamos falando tanto do ponto de vista, digamos, tecnológico, a capacidade de desenvolver e incorporar tecnologias, desenvolver novos produtos, e a outra do ponto de vista mercadológico, a competência de que esses produtos desenvolvidos estejam adequados para o mercado, para um determinado segmento do mercado que está em expansão, o produto certo na hora certa. Dado esses elementos de concorrência, quando nós verificamos o histórico da Embraer, que fez 50 anos no ano passado, a empresa com mais de 50 anos, o histórico da Embraer, apesar dela ter enfrentado diversos desafios, tanto internos como externos, ela apresenta um histórico de sucesso, um dos grandes sucessos da indústria aeronáutica mundial. Mas esse é um mercado, como nós falamos, um mercado de grandes desafios. Ao longo do tempo, a Embraer foi construindo competências tanto na área tecnológica como na área mercadológica, ganhando mercado, construindo aeronaves cada vez maiores, aeronaves cada vez mais sofisticadas, ganhando liderança nos mercados, diversificando para novos segmentos, A Embraer, ao longo do tempo, foi se transformando de uma fabricante de aeronaves num grande conglomerado aeroespacial e de defesa. Apesar dessa competência que ela construiu ao longo desses 50 anos, a Embraer agora está enfrentando dois grandes desafios. O primeiro desafio é um desafio decorrente desse erro estratégico, dessa visão estratégica totalmente errada de buscar o desmonte da empresa. Então, quando nós olhamos ao longo mais dos últimos 2 anos e pouco, desde o finalzinho de 2017, todo o esforço da empresa teve dentro dessa lógica de promover essa cisão da empresa, esse desmonte da empresa e transferir a sua principal unidade produtiva e de negócios para a Boeing. Em razão disso, a empresa fez um investimento muito grande em readequar as áreas, dividir a empresa, foi criado um novo CNPJ, dividiu a empresa em 2, equipes foram cindidas, etc. Então, ela teve um gasto muito elevado nisso daí financeiro, e não só um gasto financeiro, houve do ponto de vista, um gasto estimado acima de 200 milhões de dólares nesse desmonte. E, além disso, ela teve um desmonte das equipes que estavam já integradas, desde a sua origem, passaram a cindir essas operações. Então, ela vai ter que reverter totalmente essa estratégia que ela adotou ao longo desses últimos 2 anos. Então, tem um custo de ter que reverter o tempo, de reverter o custo de reverter toda essa operação. Então, um custo de tempo, um custo de recursos financeiros para poder voltar a ser uma empresa única e integrada, como ela sempre foi ao longo da história. E também, ao longo desse tempo, enquanto ela estava adotando essa estratégia de desmonte, ela não passou, digamos, os novos projetos para o futuro que estavam sendo, digamos, pensados e planejados para o futuro, ficaram em suspensão, até porque estavam esperando esse processo de desmonte. Então ela também perdeu, além do custo operacional da empresa, do desmonte, o custo financeiro, ela também perdeu um outro custo importante, que é o tempo, um tempo essencial para que ela pudesse desenvolver novos produtos, novos projetos. Então esse, digamos, é o primeiro grande desafio que a Embraer vai ter que enfrentar, reverter essa operação. E o segundo desafio que ela vai ter que resolver, em conjunto com isso, concomitante, é o desafio da crise, dessa pandemia global do coronavírus.
né? É uma crise, como todos nós não, sabemos, uma crise de altíssima gravidade, âmbito mundial, e que está impactando no setor aeronáutico de maneira muito intensa. O setor aeronáutico está um dos setores mais prejudicados em âmbito mundial. Nós olhamos as principais empresas aeronáuticas do mundo estão em sérias dificuldades financeiras, cancelando rotas, grande parte das frotas de aeronaves estão em solo, as encomendas sendo postergadas ou mesmo canceladas. Então, é uma crise que nós não sabemos nem a duração dela, não temos ideia quanto tempo que essa crise vai durar, e qual a intensidade dessa crise ao longo desse tempo, né? Então, é uma crise muito incerta, que impacta o setor aeronáutico e impacta, por sua vez, os fabricantes de aeronaves. Tem um impacto muito negativo, não só sobre a Embraer, mas para todos os fabricantes de aeronaves do mundo. Não só do ponto de vista da demanda, que é o ponto-chave, mas também da obtenção de recursos financeiros. Vai ter problemas econômicos também que vão dificultar essas empresas de captar recursos no mercado para poderem girar suas atividades, digamos assim, ou mesmo desenvolver novos projetos. Nesse sentido, passa a ser essencial o suporte público, um suporte do governo com recursos públicos para que possam sustentar essas empresas. Não só no Brasil, não é o caso só do Brasil, em todas as empresas do mundo vão ter que ter um suporte público muito forte, uma intervenção direta do Estado para poder sustentar essas empresas. Senão as chances delas não sobreviverem à crise atual é muito elevada. Também, obviamente, o caso da Embraer é o mesmo. Não adianta você apenas ter uma competência, mas se você não tem mercado, se você não tiver recursos financeiros para poder enfrentar essa crise. Marcos José, muito obrigado por conversar conosco aqui no Faixa Livre. Eu te desejo uma boa semana e um forte abraço. Anderson, eu que agradeço ao Faixa Livre pela oportunidade dada para debater esse tema. Estamos aqui com Marcos José Barbieri Ferreira. Ele é professor de Economia dos cursos de Gestão da Faculdade de Ciências Aplicadas da Universidade de Campinas, a Unicamp. E vamos encerrando o programa de hoje, convidando todos vocês a estarem conosco amanhã, a partir das 8 da manhã, para mais uma edição do Faixa Livre. Um grande abraço a todos e até lá!